Shalom! Nos últimos dias, uma notícia deixou muita gente em silêncio. Meninos muito jovens, praticamente crianças, envolvidos num ato de extrema crueldade contra um animal indefeso. Não é uma cena fácil de ouvir, e não deveria ser. Mas hoje eu não quero falar desse episódio para provocar revolta, nem para alimentar ódio, nem para transformar dor em espetáculo. Quero falar porque quando crianças fazem coisas que nos chocam, isso nos obriga a parar e pensar. Esses meninos não nasceram assim. Nenhuma criança nasce sem empatia, sem limite, sem consciência do valor da vida. Algo falhou antes. Falhou na formação, falhou na presença, falhou no ensinamento do que é limite, do que é vida, do que é responsabilidade. E isso não é um problema distante. Não é dos outros. É uma pergunta que precisa entrar em toda a casa, em toda a família, em toda a comunidade. A Torá sempre tratou educação de forma muito séria. Ela nunca deixou isso para depois. Nunca delegou apenas à escola, ao Estado ou à sociedade. A Torá coloca isso diretamente sobre os pais. E as ensinarás cuidadosamente a teus filhos. A palavra aqui é cuidadosamente. Educar no judaísmo nunca foi apenas ensinar regras. É ensinar como olhar o mundo, como reagir às frustrações, como conter impulsos, como reconhecer o valor da vida. Isso se chama Hinur. E Hinur não é uma ideia moderna, é uma mitzvah. Hinur tem duas camadas fundamentais. A primeira é clara na Torá. Ensinar a Torá aos filhos é um mandamento direto. A segunda camada é o treino das mitzvot antes da idade de obrigação. Aquilo que os sábios organizaram como educação prática. E aqui precisamos corrigir um erro comum. Hinur não é exigir perfeição de criança. Hinur é formar caminho. A criança aprende tentando, errando, repetindo. E quando a criança erra tentando cumprir uma mitzvah, a halahá é clara. O pai não deve explodir, não deve humilhar, não deve desistir. Deve encorajar, porque o objetivo não é criar uma criança que obedece agora, mas um adulto que sustenta valores quando ninguém está olhando. A halahá não trabalha com uma idade mágica, ela trabalha com maturidade. Hinur começa quando a criança tem capacidade real de entender e praticar aquela mitzvah. E aqui vem uma lição dura para nós adultos. Se a criança não consegue sustentar uma prática, talvez o problema não seja rebeldia, seja excesso de expectativa. Forçar além da capacidade não educa, quebra. A criança quebrada não vira adulta responsável. Vira adulta confusa, insegura e agressiva. A obrigação do Hinur recai sobre os pais, não sobre a escola, sobre o rabino, sobre a comunidade. Eles ajudam, mas a base é a casa, a mesa, a linguagem, o tom, a forma como o erro é tratado. Uma casa pode cumprir todas as mitzvot externamente e ainda assim falhar no Hinur. Se não ensina autocontrole, respeito e responsabilidade. E é assim que às vezes surgem jovens que cumprem regras, mas não desenvolvem consciência. Quando vemos crianças cometendo atos de crueldade, a Torá nos obriga a fazer uma pergunta mais profunda. Onde falhou o processo de formação? Porque violência externa quase sempre nasce de uma ausência interna. Ausência de limite, ausência de empatia, ausência de presença. Educação que não forma consciência não prepara para a vida. Apenas adia o problema. O rei Davi escreve: afasta-te do mal e faze o bem. Tehillim 34. Mas ninguém se afasta do mal se nunca aprendeu desde cedo o caminho do bem. No próximo episódio vamos falar de algo ainda mais sensível. A linguagem dos pais, os rótulos, comparações e humilhações e como nascem crenças limitantes que acompanham a criança por toda a vida. Porque palavra de pai vira estrutura na alma do filho. Shalom.